Nos dias 2 e 3 de setembro, Belo Horizonte recebe o Leadershift 2025, um evento promovido pela Solids, que reúne mais de 1.500 líderes para debater estratégias e também habilidades de liderança. Entre os palestrantes, Daphna Blaschkauer destaca-se por sua experiência global e expertise em alta performance. E ela é a nossa entrevistada de agora. Eu espero ter acertado o seu sobrenome, Daphna. Falou perfeitamente. Ah, que bom, que bom. Daphna, seja bem-vinda aqui a 98 News. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu queria saber, a primeira coisa que todo mundo quer saber, né? Quais são as power skills que todo líder precisa desenvolver e que tem mais impacto hoje em dia? Perfeito. Bom, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, somando e multiplicando o conhecimento. E falar sobre elas, as Power Skills, como diz o próprio nome, as habilidades poderosas e determinantes na nossa vida como líderes e liderados. E eu falo que é um conjunto de 8 grandes habilidades: disciplina, foco, comunicação, que você conhece tão bem, colaboração, empatia, garra, pensamento crítico e mentalidade de crescimento. Olha só, 8 aí power skills que você que é líder está nos ouvindo, precisa desenvolver aí, inclusive, a comunicação. Ô, Daphna, como que a gente aplica conceitos como adaptabilidade, empatia, sem a gente perder o foco nos resultados? Primeiro ponto é a gente ter clareza. Eu falo que tem gente que sabe o que quer e tem gente que acha que sabe o que quer. Ponto de partida é sempre a gente ter clareza quais são os objetivos e principalmente qual é a prioridade. E a partir dali, entender qual é essa habilidade mais importante para esse momento da sua empresa, do seu negócio, para atingir esses objetivos. Você citou a empatia. Eu falo que a empatia é, sem dúvida nenhuma, a habilidade, no meu ponto de vista, mais importante da liderança nos dias atuais. E não apenas no meu ponto de vista, trazer uma curiosidade. O Daniel Goleman, que é considerado o pai da nomenclatura inteligência emocional, ele fala e reforça que empatia é a habilidade mais importante da liderança. E por quê? É importante primeiro a gente entender o que é essa habilidade. Confesso para você e para os ouvintes que estão me escutando agora que eu tinha uma certa antipatia Da da empatia. empatia, de tanto que eu ouvia falar, e mais do que isso, eu achava que eu era uma líder empática, até eu entender o que era empatia e que eu estava apenas na primeira camada da empatia, que é a empatia cognitiva. Em outras palavras, é sobre a gente se colocar no lugar do outro sem julgamento. Mas a verdade é que na prática é muito difícil de a gente colocar isso no dia a dia. Porque a maioria das pessoas, principalmente nos dias atuais, a gente está vivendo um mundo polarizado. É muito difícil hoje as pessoas escutarem umas às outras para entender e para compreender, ao invés de se defender e se rebater. E essa só é a primeira camada. As pessoas já começam julgando quando alguém tem um ponto de vista diferente do seu, ao invés de você entender. A segunda camada da empatia é a empatia emotiva, ou seja, a gente não apenas se colocar no lugar do outro sem julgamento, mas conectar com as suas emoções. Em outras palavras, vou colocar um exemplo básico do nosso dia a dia. Trânsito clássico. Não importa o lugar que a gente está no nosso Brasil, eu imagino que nas grandes capitais a gente tem o trânsito. Quando alguém nos buzina, como a gente costuma reagir? A maior parte das pessoas, tirando os budistas, costumam reagir com uma outra buzinada, se não for ainda mais intensa, mais forte. Ao passo que se a gente tivesse essa empatia emotiva, a gente pausaria para uma reflexão rápida. Opa, será que essa pessoa está com pressa, está levando alguém para o hospital? E a mesma coisa no dia a dia, no trabalho, numa reunião. Quando alguém entra numa reunião, vamos dizer, um pouco mais agressivo ou intolerante com você, ao invés da gente responder nesse mesmo tom de agressividade, a gente deveria pausar. Opa, será que a Daphne não está num dia bom? Será que ela está com uma questão pessoal? E a terceira camada da empatia é a empatia compassiva, ou seja, uma vez que eu me coloquei no lugar do outro sem julgar, mesmo que eu discorde, que eu compartilhei
dos seus sentimentos, das suas emoções. Eu me coloco à disposição para ajudá-lo ou ajudá-la se necessário. Você percebe a complexidade dessa habilidade e Uhum. por que ela é tão importante, relevante nos dias atuais? Sem dúvida. Ô, Dafna, você tem uma vivência muito rica em empresas como a Apple, a Nike, e eu quero saber o que, que você trouxe dessa liderança que ainda vale para o mercado atual. Teve muita mudança, continua a mesma coisa? Sem dúvida nenhuma, foram grandes escolas que me moldaram não apenas como executiva, mas para a minha vida. São empresas que lideram nas suas respectivas áreas e segmentos em alta performance. Então, eu vou começar por ali. A gente entender e também desmistificar o que é alta performance. Eu falo que alta performance são pessoas e profissionais que não apenas atingem resultado, mas superam resultado com consistência. Em outras palavras, com longevidade e sustentabilidade, que acaba desmistificando um pouco aquela ideia de que alta performance é sobre você acordar 3 da manhã, dormir 4 horas e colocar a sua cara no gelo. Não é sobre isso. É sobre trazer resultados com consistência. E um grande aprendizado que eu também levo nessas empresas, além do entendimento do que é alta performance, que é trazer resultado com bem-estar, é sobre o consumidor no centro. Em outras palavras, é sobre o olhar do consumidor. Eu vou trazer um exemplo aqui de uma experiência que eu vivenciei, por exemplo, na Nike, quando eu estava ainda no Brasil. Eu fui diretora global de produtos digitais morando nos Estados Unidos, em Portland, Oregon, e eu também tive uma experiência aqui no Brasil, na Nike do Brasil, na posição de General Manager de Nike Women. O que significa? Responsável pelas áreas de vendas, marketing e merchandising durante a jornada das Olimpíadas no Rio de Janeiro. E nessa cadeira eu exercitei e coloquei em prática o que significa esse olhar do consumidor. Muito feliz de estar falando com uma outra mulher aqui comigo, porque você vai se identificar. As marcas, de uma forma geral, do segmento esportivo, se a gente falar de 2014 a 2016, nesse período da jornada das Olimpíadas no Rio, as marcas, de uma forma geral, têm e tinham ainda mais um olhar muito para o público, para o consumidor masculino. E o meu trabalho junto com o meu time e desafio foi o de justamente conectar e servir melhor essa consumidora. E a gente começou nosso ponto de partida, sem dúvida nenhuma, foi através do olhar dessa consumidora. E aqui vem uma curiosidade. Além do clássico focus group que a gente costuma fazer nas multinacionais para escutar, entender quais são os interesses desse consumidor, quais são os atributos que ele olha e analisa para fazer a compra e para escolher a sua marca como a favorita, eu fui conhecer, com a autorização dessas consumidoras, o seu closet. Eu costumo dizer que o closet é melhor do que qualquer outro tipo de pesquisa, ele é revelador. A partir do closet de uma mulher que eu fui entender como ela compra, o que ela compra, que marcas que ela consome, por que ela consome. É um olhar sobre preço, é um olhar sobre cor, é um olhar mais para performance ou é um olhar mais para lifestyle. Então, um pouco de curiosidade dos aprendizados que eu tive nessas empresas e que eu aplico hoje na minha empresa, no Super Jump, onde eu atuo como CEO e também founder responsável por desenvolver todos os conteúdos relacionados às temáticas que eu aprendi nessas empresas de liderança, de power skills, de inovação, com esse fio condutor de alta performance. Super Jump, o nome já diz isso, esse convite para dar um super salto de conhecimento para o seu crescimento. É uma plataforma de educação e treinamento corporativo para o desenvolvimento dessas habilidades para líderes e liderados atingirem a sua máxima potência. A gente está conversando aqui com a Dafna Blaschkauer, que ela é uma das palestrantes do Leader Shift 2025, que vai acontecer aqui em Belo Horizonte nos dias 2 e 3 de setembro, um evento promovido pela Solids. Como que esse tipo de evento, Dafna, ajuda a transformar, né, a forma de liderar nas empresas brasileiras? Sem dúvida. Esse tipo de evento é o evento que conecta com os nossos 3 P's do Super Jump: paixão, pessoas e propósito. É o tipo de evento que entende que educação
é veículo de transformação. Solides fez uma curadoria incrível e eu tenho um prazer enorme, uma honra de somar junto com outros palestrantes que são experts nas suas respectivas áreas, onde a gente compartilha mais do que os nossos aprendizados e traz inspiração através da nossa história e experiências, mas principalmente nas minhas palestras eu faço questão de trazer um conteúdo com metodologia, técnicas e ferramentas para que a audiência que esteja lá saia inspirada, energizada, mas principalmente transformada e empoderada com esse conhecimento para colocar em prática e ter resultado imediato, não apenas nos seus negócios, na sua carreira, mas na sua vida. Então, esse é o tipo de evento que nós aqui no Super Jump somos fãs e a gente está muito feliz de somar e multiplicar junto com todos os demais palestrantes. Muito bem, essa foi Daphna Blaschkauer, que é uma das palestrantes do Leadership 2025, idealizadora e fundadora CEO do Super Jump. Esse evento Leadership 2025 é promovido pela Solides, vai reunir mais de 1.500 líderes para debater estratégias e habilidades de liderança. A 98 News é parceira oficial de mídia desse evento e nós estaremos lá no Leadership nos 2 dias, dias 2 e 3 de setembro. Os ingressos estão disponíveis no site oficial do Leadership e também no Simpla. Muito obrigada, Daphna. Um bom fim de semana para você. Obrigada a você. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Agora 2 horas.